Análise agora com a ajuda do analista comportamental Rui Mergulhão Mendes. Boa noite e bem-vindo. Bom, tivemos aqui um debate que mostrou João Coutinho de Figueiredo a entrar ao ataque e, por seu lado, Almirante Gouveia Melo a não conseguir bem defender o seu papel. É verdade, tivemos aqui um debate que quase parecia uma conversa de amigos, pouco crispado, pouco emocional, que deixava antever pelo primeiro momento que poderia ser diferente e depois, na realidade, não o foi. Aqui temos que analisar aqui o contexto de perceber que é uma estreia para Gouveia Melo, estes debates, um caminho já percorrido por João Coutinho de Figueiredo, mais à vontade, e acho que aqui, se pudermos utilizar isto aqui um bocadinho uma gíria desportiva, acho que não quis perder este jogo de início por ser o primeiro, e então teve aqui mais contido na forma de comunicar. Sabendo que é partidário, uma vantagem que ele evidenciou várias vezes e que acho que vai ser também um toque dele nesta campanha, que é poder ir buscar eleitorado à esquerda, ao centro, à direita, inclusive àqueles mais indecisos. E João Coutinho de Figueiredo aqui ligado e também trazer outra vez esta questão que já vimos no debate e já falámos no debate que analisámos aqui anteontem, de que vão partidarizar, ao fim e ao cabo, estas eleições que são presidenciais e que não são de partidos. Depois, dar uma nota que estamos perante duas pessoas com dois comportamentos base de comunicação completamente distintos. João Coutinho de Figueiredo, uma pessoa mais racional, de necessidade de maior explicação, gosta de enfatizar, gosta de ir ao fundo das questões, às questões quase filosóficas daquilo que discute, evidencia muitas das vezes autores em detrimento de um Gouveia Melo mais assertivo, mais diretivo, talvez por toda a sua experiência militar e toda a sua vida militar, mais hierarquizada, se quisermos, a comunicação, que leva a dois polos distintos e seria, à partida, um debate interessante de ver, um que quisesse ser mais direto e um que quisesse ser mais analítico. Contudo, isso não aconteceu. Ainda mais, quando vejo a primeira intervenção de João Coutinho de Figueiredo a desafiar a Gouveia Melo, e podemos ir ver já esse momento, vê-se de facto um desafio que ele não o aceitou, não o quis tomar, e se puderem pôr o vídeo, poderíamos ir acompanhando aquilo que estou a dizer, quando ele diz, acha que sou... Gostava que me dissesse, nos meus olhos, olhando para mim, se acha que eu sou um cavalo de Troia do partido a que já presidi. Gostava que me dissesse, nos meus olhos, olhando para mim, se acha que eu sou um cavalo de Troia do partido a que já presidi. Nós vamos ver aqui, neste momento, duas questões altamente relevantes e interessantes no seio da comunicação e agora aqui numa questão mais analítica. Quando João Coutinho de Figueiredo termina esta expressão, um corpo relaxado, mão a pautar aquilo que está a dizer, uma expressão facial de desprezo no final, e se pudermos ver depois a imagem final ou pará-la, pode ser interessante, uma expressão facial de desprezo que aparece-nos na face quando nós nos sentimos superiores a alguém ou superiores àquilo que estamos a dizer. E Coutinho de Figueiredo aqui não deixa de ter, de facto, na face, e aqui esta imagem é perfeita para demonstrar isso, esta expressão só nos acontece, de facto, quando nós sentimos alguma superioridade face àquilo que estamos a dizer. E isto é um toque que daria a entender que João Coutinho de Figueiredo vem mais empoderado. Se virmos este momento, vamos ver que Gouveia Melo consegue estar cerca de 8 segundos sem piscar os olhos. Um momento em que, de grande pressão cognitiva e emocional, pelo facto de estar a ser confrontado, o que é que ele vai dizer, e esse momento de maior pressão cognitiva nós tendemos a não pestanejar os olhos para ter a maior capacidade de apanhar a informação que nos está a ser transmitida, não esboçando qualquer emoção, se quisermos, do ponto de vista facial. Não deixa de ser interessante. Demarca logo aqui também que, apesar de sentir essa pressão, e ela é evidente, porque quando termina isto, chega cerca destes 8 segundos, vimos de facto depois um pestanejar muito mais acentuado, que é a necessidade do nosso organismo de ir buscar a reposição da umidade que os nossos olhos necessitam, não acompanhar nenhuma emoção relativamente a isto. Ou seja, antevemos aqui que, de facto, ele vai ter um controle emocional grande sobre todo aquilo que se vai passar no debate. Estava à espera de momentos, ou entre momentos, ver alguma reação dele a estes momentos mais crispados e não aconteceu. Por outro lado, temos também aqui um momento inicial por parte do Almirante Gouveia Melo, também são apenas 8 segundos. Certo. Temos também para ouvir quando está a justificar, nomeadamente, a sua candidatura a estas presidenciais 2026.
Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores. Mas vamos vendo, isto vai sendo uma constante desta comunicação. Este momento que vimos aqui, Gouveia Melo perde N vezes o contacto ocular, quer com João Coutinho Figueiredo, quer com o próprio pivô. Há espaços para ir ler e nota-se que está a aceder às suas notas, outras porque são momentos de maior ligação com ele próprio para ir buscar informação e para produzir com alguma calma tudo aquilo que está a dizer. Ou seja, é uma forma que ele adotou para comunicar, isto que estamos aqui a ver, estes momentos, todos eles, para quase que numa introspeção sobre aquilo que quer dizer, não perdendo o controle e estando sempre um bocadinho no domínio daquilo que vai dizendo. Bem, temos também momentos isolados agora referentes a cada um dos candidatos. Começaríamos com João Coutinho de Figueiredo, no momento em que acaba por responder àquilo que se refere às escutas do CIAP. Vamos ouvir. Estou 100% de acordo com a análise que isto é muito grave. E é muito grave desde logo porque há um incumprimento da lei. Isto já seria grave da parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Portanto, não é um departamento qualquer. Com desrespeito pelos poderes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Central de Investigação Criminal, e sim, põe em causa, mais uma vez, aquilo que o Ministério Público faz, como faz e quando o faz. Porque eu recordo que nos últimos 15 dias tivemos, ainda a semana passada, buscas. Semana passada, não, desculpem. Esta semana, está a falar da TAP. Buscas na TAP, na semana em que termina o prazo para a apresentação das manifestações de interesse de eventuais interessados na compra da TAP. Acha que isso não foi apenas coincidência? Aqui há 15 dias... Vimos aqui o João Coutinho Figueiredo e aqui podemos continuar a ver estes gestos mais a pautar a comunicação. Há alturas ainda ele leva mais a mão para falar, que nos traz de facto aqui alguma capacidade de comunicação e ele foi ao longo de todo o percurso, sendo mais exuberante do ponto de vista da comunicação não verbal. Faltou muita conversa, teve necessidades a dados momentos, sem ser agreste, sem ser agressivo, com os dedos em riste, mas a pautar, às vezes com questões de mais minúcia sobre aquilo que era a comunicação. E isto, ao fim e ao cabo, traduz-nos que a emocionalidade que ele traz na comunicação é mais expansiva também no seu corpo, muito mais recatada naquilo que conseguimos ver em Gouveia Melo, onde não existe tanta expressividade do ponto de vista corporal, mas não foi só aqui, não existe na forma base dele de comunicar, que é uma pessoa mais recatada no que diz respeito aos movimentos e às formas de comunicar. Se nós tomarmos em nota, por exemplo, houve um momento em que João Coutinho Figueiredo ainda o desafia com a questão da maçonaria, foi um tema, que era um tema de toque e que merecia ali algum destaque. E que ainda assim Gouveia Melo não pegou muito no tema. Aliás, não pegou praticamente em nenhuma das provocações que lhe foram feitas, nomeadamente quando falam de um diploma que ele aprovaria e que quando pergunta a Gouveia Melo se de facto ele também o iria aprovar e que Gouveia Melo, mais uma vez indiretamente, não sei, não conheço na especialidade, ele diz, pois, mas já poderia conhecer porque ele é público, já podia tomar uma decisão sobre isso. Mais uma vez, acho que Gouveia Melo de facto não quis perder este jogo. Para terminar, para lhe dizer o seguinte, no fim, havia uma hipótese, era uma hipótese excelente para Gouveia Melo fechar melhor este debate. João Coutinho Figueiredo foi o penúltimo a falar, pôs-lhe uma questão e que, mais uma vez, não quis pegar nesse tema final para poder ser ele a fechar de outra maneira, esquivou-se mais uma vez ao confronto, tentando sair politicamente correto no meio de toda esta comunicação. A grande questão que fica é o que é que ele levou de comunicar, o que é que ele levou na comunicação dele para cativar o eleitorado, e acho que aqui Coutinho Figueiredo teve melhor do que ele nesse aspecto. Muito bem, Rui Mergulhão, menos o nosso tempo esgotou-se. Muito obrigada pela análise. Cá estaremos novamente para a análise de outros debates presidenciais. Obrigado e boa noite.